Banco do Brasil é uma das empresas mais faladas aqui no Brasil quando a gente fala de ações na bolsa. Tem muita gente otimista com o case, tem gente falando que ela é boa para dividendos. Aliás, muita gente, né? Ela é campeã de indicações. Mas dependendo do histórico em que você olha os dados, você pode ver suas ações do Banco do Brasil perdendo para o CDI e pode ver uma queda mais recente nos últimos meses e pode estar se perguntando o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Será que ela é uma boa oportunidade para dividendos ou será que ela é a pior ação para 2025? Tem gente dizendo isso também. E nesse vídeo é sobre isso que a gente vai te falar, a gente vai te contar e quem vai conduzir tudo isso e explicar o que está acontecendo com o Banco do Brasil, para quem o Banco do Brasil é a pior ação de 2025 e como saber se vale a pena ou não investir nessa ação, é meu sócio Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no contexto da empresa Banco do Brasil, que nos últimos 12 meses ficou basicamente no 0 a 0, já considerando dividendos. Mas o detalhe é que nesse mesmo período a queda foi de 8,6% se você não considerasse os dividendos. Será que é isso que faz o Banco do Brasil ser a pior ação para muita gente em 2025? Para você entender, primeiro eu vou te mostrar o contexto em que eles estão vivendo em termos de resultados. E a gente vai olhar isso a partir de 4 pontos. Primeiro de tudo, o lucro líquido. No terceiro trimestre desse ano, o Banco do Brasil reportou um lucro de 9 bilhões e meio, um crescimento de 8%, enquanto muita gente esperava um lucro de 9 bi, então ficando ali levemente acima do esperado. Só que mesmo assim, o comentário da maioria das pessoas é que a qualidade desse lucro veio muito pior. Beleza, o banco lucrou aquilo ali, mas como é que ficou a receita, as vendas desse banco? Esse é o nosso segundo ponto. A receita bateu ali a casa dos 77 bilhões de reais, aumentando mais de 13%, com um crescimento expressivo. Terceiro ponto do resultado foi a carteira de crédito do banco, que considerando todas as carteiras somadas teve uma alta de 13%. Lembrando que um banco vive mesmo de emprestar dinheiro para as pessoas. Por isso que a carteira de crédito é um dos principais indicadores para se analisar por trás de um banco. Mas o destaque de crescimento aqui das carteiras de crédito foi para pessoas jurídicas e para o agronegócio, passando dos 13% de alta. Só que aqui entra um dos grandes problemas que o Banco do Brasil começa a enfrentar, principalmente relacionado à crise do agronegócio que começa a pesar no resultado do banco, como muita gente já vem falando nos últimos meses. E o próprio banco elenca 3 fatores de risco que eles veem no próprio balanço: os custos de produção, os preços das commodities e a ocorrência de eventos climáticos. E isso causa uma reação em cadeia. Como o preço das commodities está caindo, isso resulta numa pressão de margem daqueles produtores que produzem através do agronegócio. Ao mesmo tempo, a demanda por grãos no Brasil também caiu, causando uma outra pressão a mais no preço dos insumos. Além disso, a gente viveu um período de fortes chuvas entre os meses de agosto e setembro, que acabaram culminando na estocagem de muita produção por parte dos produtores, o que fez com que o estoque parado não gerasse resultados para essas empresas, fazendo com que essa soma de tudo isso atrapalhasse e muito a capacidade de pagar os empréstimos do setor do agronegócio para o Banco do Brasil. E é aqui que entra o principal ponto de dificuldade que o Banco do Brasil está vivendo. A inadimplência de 90 dias do banco vem crescendo de 12 meses para cá, superando a marca de 3%, o que já fica acima da média do mercado como um todo, que está em 3,2%. Patamares de inadimplência como esse não aconteciam desde março de 2020. E aí, se você tem mais inadimplência dos clientes ali do banco, você acaba tendo uma provisão para devedores duvidosos, ou seja, uma receita, uma reserva que o banco tem que fazer para cobrir os possíveis rombos dessas pessoas que não estão pagando o que devem. E essa métrica vem aumentando 34% nos últimos resultados, com o que a gente chama de custo do crédito. O Banco do Brasil teve um lucro de 9 bilhões e meio de reais, sendo que ele precisou provisionar 4,2 bilhões de reais somente por causa dos devedores duvidosos. Imagina quanto poderia ser o lucro do banco a mais caso essa inadimplência não tivesse do jeito que está. Beleza, agora onde é que eu quero chegar com isso tudo? Será que é esse contexto aqui que faz com que no final de 2024, começo de 2025, o Banco do Brasil seja uma péssima empresa para muita gente? É isso que a gente vai descobrir. Agora, para isso, a gente vai pegar a carteira desse investidor que participou da nossa consultoria de investimento gratuita, que estava com um valor de mais de 2 milhões de reais investidos somente no Banco do Brasil. Ou seja, mais de 55% do patrimônio dele nesse banco. Ah, Felipe, qual é o problema disso? Muita gente se pergunta. Ora, eu devolvo a pergunta. Por quê? Pra que concentrar tanto assim? Esse cara tá correndo um risco desnecessário e ele não tem nenhuma estratégia clara. O que é um risco duplicado. Até quando ele vai comprar mais Banco do Brasil? Quando é que ele tem que parar de comprar? Quando é que ele tem que vender um pouco para rebalancear em outros ativos? Foi por isso que quando a gente perguntou para esse investidor por que ele estava comprando tanto de Banco do Brasil, o que ele respondeu é que porque estava todo mundo comprando. Porque o banco tem resultados muito atraentes ao longo do tempo. Sendo que o Banco do Brasil perdeu para o CDI do começo do século para cá. Então aqui a gente percebe que esse investidor seguiu muito mais narrativas do que necessariamente estratégia. Até que depois da nossa consultoria de investimentos, baseada em uma estratégia muito clara, esse investidor entendeu exatamente a hora certa de comprar ou de vender um ativo, mesmo sem ele ter tempo suficiente para acompanhar o mercado. E foi assim que a gente recebeu esse feedback que fala um pouco mais de como essa reunião de consultoria gratuita agregou na vida desse investidor. E a boa notícia disso tudo é que
que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. Para essa semana a gente tem 3 novas vagas para participar dessa reunião, de forma 100% gratuita. Tudo que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, Felipe, mas então tu tá dizendo que Banco do Brasil é uma péssima ação para 2025 por causa do resultado dela ou porque ela perdeu pro CDI? Na verdade, não é isso. O Banco do Brasil é uma péssima empresa para 4 tipos de investidores diferentes. Primeiro tipo, aqueles que estão investindo num plano de curto prazo, comprar uma casa nos próximos 5 anos, pagar a universidade dos seus filhos daqui a 4 anos. Se esse for um caso parecido com o seu, você nem deveria estar pensando em ações. Vamos fazer uma simulação com o próprio Banco do Brasil para você entender um pouco do que eu estou dizendo. Imagina uma pessoa que investiu 100 mil reais e continuou fazendo aportes de R$1.000 por mês nessa ação de 2010 até 2015. O que a gente vê é que no final dos 5 anos, por mais que esse investidor tenha tirado do bolso 171 mil reais, ele chegou no período do final dos 5 anos com apenas 139 mil, levando o prejuízo ali, mesmo considerando os dividendos. Ou seja, foi um período de 5 anos e mesmo assim ele viu o dinheiro dele ficar menor do que era. Agora, para quem pôde esperar por um prazo um pouco mais longo, investiu ao longo de 10 anos ao invés de só 5, os mesmos 100 mil reais iniciais mais R$1.000 por mês viraram um patrimônio de mais de 630 mil, o que é basicamente 3 vezes aquilo que o investidor tirou do bolso. Então, se não for para o longo prazo, o Banco do Brasil é uma péssima ação para você. Tipo número 2 de investidor, aqueles que por escolha própria têm um perfil de risco mais conservador de investir. São caras que querem ver o seu patrimônio crescer dia após dia. Carteiras muito parecidas com essa, que a gente chama de modelo 100% renda fixa aqui no Clube do Valor. Ou seja, para esse cara aqui, toda ação é uma péssima escolha para o próximo ano. Terceiro tipo de investidor, aquele cara que até tem uma parcela da sua carteira em ações do Brasil, só que não tem mais espaço para colocar mais dinheiro em ações. Te explico isso te mostrando outra possibilidade de modelo de carteira de investimentos. Imagina que você quer ter ali 25% da tua carteira em ações do Brasil. Ora, se nesse momento tu tá com 27% porque as ações se valorizaram, então o Banco do Brasil ou qualquer outra ação do Brasil é uma péssima escolha para você em 2025. Quarto tipo de investidor, aquele cara que é pro longo prazo, que investe em ações do Brasil, que tem espaço para comprar ações do Brasil, mas que dentro da tua estratégia de investimentos, o Banco do Brasil não entra. Para esse cara, essa ação segue sendo uma péssima escolha para 2025. Vou te dar um exemplo. Aqui no clube a gente tem 3 formas diferentes de escolher ações do Brasil. Uma delas, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela não inclui bancos ou financeiras. Por causa das diferenças de balanço, os bancos não têm uma geração de caixa como a gente costuma acompanhar em outras empresas que não são financeiras. Ou seja, para quem investe através da estratégia das ações mais baratas da bolsa, o Banco do Brasil é uma péssima escolha. Vou te dar outro exemplo. Existem investidores que, por escolha própria de estratégia, não investem em estatais. Logo, para esse tipo de investidor, o Banco do Brasil é péssimo nesse momento ou em qualquer outro. Você percebe a diferença que faz na tua vida quando você tem clareza de como selecionar os teus investimentos? Separado esses 4 tipos de investidores, será que para todo mundo o Banco do Brasil é uma péssima escolha? A gente vai usar outra estratégia para avaliar isso. Você sabe o que é que você precisa mudar imediatamente na tua carteira de investimentos para começar 2025 melhor? Com muito mais certeza de que você realmente está alavancando teu patrimônio para o futuro? Se a sua resposta imediata foi não, eu preciso te convidar para clicar no segundo link da descrição do vídeo e participar de um evento gratuito, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para 2025 para que você comece o ano com uma carteira imbatível. Esse evento vai acontecer nos dias 7 e 8 de janeiro e o link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. Falei tudo isso para te responder se vale a pena ou não investir no Banco do Brasil em 2025. Se você tem uma estratégia clara, investe para o longo prazo, tem espaço para investir em ações, eu vou te mostrar então com base na estratégia máquina de dividendos se o Banco do Brasil é uma boa escolha agora ou não. E para chegar nessas empresas, o que a gente faz é passar uma série de filtros em todas as empresas do mercado para encontrar as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa e que no passado apresentaram um resultado muito positivo, já que a estratégia máquina de dividendos bateu com muita folga o índice Bovespa aqui no Brasil. Mostrando alguns exemplos desses filtros no caso do Banco do Brasil, o payout do banco, que está em 51%, está bem controlado, dentro do que se espera de uma boa estratégia. Outro aspecto que chama atenção é o lucro crescente nos últimos 3 anos, que faz com que ele passe em um dos filtros também da estratégia máquina de dividendos. E olhando para a média ponderada dos últimos 3 anos do dividendo do banco, a gente encontra o Banco do Brasil com mais de 9,6% ao ano de pagamentos, o que coloca sim ele entre os maiores pagadores da bolsa. Ou seja, ele está na estratégia. Para quem está montando uma carteira agora, o Banco do Brasil é uma ótima escolha. Mas eu não podia te falar isso sem esclarecer para quem é que ele pode ser uma péssima escolha também. Se esse vídeo te ajudou, me conta aqui embaixo o que é que você achou e se você está investindo no Banco do Brasil nesse momento. Agora, se você quiser saber se é o fim da Bolsa do Brasil, já que a Selic pode bater 15% ao ano, como tem muita gente dizendo, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, porque eu vou te contar tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.